Se você já fez a prova do Enem, certamente já teve a sensação de que em alguma prova você deveria ter tirado mais do que tirou. Ou no mínimo já escutou algum coleguinha seu falando que a nota dele foi diminuída, ou que outro colega seu tirou uma nota maior do que a sua, mesmo acertando menos. Bom, se você quer saber por que isso acontece no Enem, se você quer saber tudo sobre a TRI, por que alunos que acertam menos que você, muitas vezes tiram mais, e porque nem sempre estudar mais vai te dar a maior nota, fica nesse vídeo até o final, que eu vou te explicar tudo sobre a TRI, tudo que você não viu na escola, você possa aumentar sua nota sem precisar aumentar o número de acessos na prova do Enem. Bom, então sejam todos bem-vindos ao Aprendi Matemática. Eu sou o professor Eduardo Viana, sou especialista na prova de matemática do Enem e no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre a TRI. Teoria da resposta ao item. É um processo estatístico ao qual a prova do Enem é corrigida. Não é um processo estatístico inventado no Brasil pelo INEP, órgão responsável pela elaboração e correção da prova do Enem. É um processo europeu muito antigo, mas que no Brasil só o Ministério da Educação usa esse processo em suas provas para correção do Enem, do ENAD, que é a prova para quem conclui o ensino superior. Nenhuma outra prova no Brasil, seja ela vestibular ou concurso público, usa a teoria da resposta ao item. Mas vamos lá, o que é na verdade a teoria da resposta ao item? Sim, eu disse que é um processo estatístico, mas o que isso influencia na sua correção? Gente, como eu falei para vocês, os vestibulares tradicionais, os concursos públicos usam a TC, que é a chamada teoria clássica. A TC é bem simples, o teu professor aí na tua escola também usa a TC. A TC significa, quanto mais você acerta, maior é a sua nota. Se você acertou uma prova de 7 questões, aliás, se você acertou 7 questões de uma prova de 10, provavelmente sua nota é 7. Muitas vezes a TC usa a regra de 3 simples para dar a tua nota. Acertou metade, tirou metade. Acertou todas as questões, tirou a pontuação máxima. O Enem não usa a TC, a teoria clássica. O Enem usa a teoria da resposta ao item. E isso muda tudo. Porque a teoria da resposta ao item, gente, usa em relação à sua correção 3 aspectos para dar a tua nota final. Como eu te disse, é um processo estatístico extremamente complexo, mas eu vou simplificar para que você possa de uma vez por todas tirar toda a sua dúvida em relação à TRI e não mais reclamar. Eu vou te ensinar aqui nesta aula a usar a TRI ao seu favor. Eu não estou aqui para a gente julgar se a TRI é justa ou é injusta. Eu estou aqui para te ajudar a usar a regra que a TRI usa na correção do teu Enem para tu aumentar a tua nota. Tranquilo? Bom, mas como eu te disse, são 3 aspectos que a TRI vai levar em consideração. Pega agora um papel e anota isso. Isso é extremamente importante para que você possa montar a sua estratégia de prova. Então, primeiro aspecto é o número de acertos. Ah, Eduardo, você disse que a teoria da resposta ao item não leva em consideração. Não, eu não disse. Eu disse que ela não leva só em consideração o número de acertos. Isso é um dos 3 aspectos. É claro que acertar muitas questões é bom. Agora, como esse não é o único aspecto da teoria da resposta ao item, da TRI, então não adianta você sair acertando qualquer tipo de questão na prova do Enem. Por quê? Porque o segundo critério da TRI é justamente a parametrização dos problemas que você acerta. Como assim, Eduardo? Deixa que eu vou te explicar, fica com calma. Olha só, lembra que a prova do Enem é uma prova feita em cima de competências e habilidades. A prova de matemática, por exemplo, são 7 competências e dentre elas 30 habilidades. Todo o conteúdo, aliás, todo não, mas parte do conteúdo que você estudou no ensino médio e que é cobrado no Enem é distribuído, ou melhor, são distribuídos dentro dessas 7 competências. Por exemplo, a competência 1 vai te cobrar questões de números naturais, problemas com números inteiros, problemas de análise combinatória. A competência 2 já te cobra questões de geometria plana, geometria espacial e por aí vai. Mas o que isso tem a ver com a teoria da resposta ao item? O que isso tem a ver, Eduardo, com a TRI?
tudo. Por quê? Porque o terceiro aspecto que a TRI leva em consideração é justamente a coerência pedagógica. Ele quer saber se você, aluno que concluiu, que está concluindo o ensino médio, tem uma coerência pedagógica nas 4 partes: na linguagem, na humanas, na natureza e na parte de matemática e suas tecnologias. Mas vamos lá com calma, que talvez isso tenha dado ainda uma confusão maior na tua mente. Fica tranquilo que eu vou te explicar cada aspecto desse em detalhes para você entender de forma bem simples. Bom, o aspecto 1, como eu já te disse, não tem muito que a gente falar sobre ele. É o número de questões. Então, quanto mais questões você acertar, ótimo. Agora, isso tem que estar alinhado ao aspecto 2. O aspecto 2 é o quê? É o parâmetro de cada questão que você acerta. Gente, todo o Enem, o que eu estou falando aqui, não é exclusivo para a prova de matemática, tá? Todo o Enem, as 4 partes, seus itens são elaborados levando em consideração 3 parâmetros. São itens básicos, operacionais e globais. Muito mais conhecido por vocês como questões fáceis, médias e difíceis. Mas olha só, nível básico são as questões simples, são as questões fáceis, geralmente com itens estudados por vocês no ensino fundamental. Por exemplo, a competência 2 da prova de matemática, que cobre a geometria plana e geometria espacial, todo ano traz questões de nível básico. Todo ano traz questões de níveis fáceis, que vocês aprenderam no Fundamental 1. Como, por exemplo, identificar se um guarda-chuva é um cone ou uma esfera. Já foi perguntado isso, tá? Para você pegar, por exemplo, um tronco de pirâmide, identificar se a base desse tronco de pirâmide é um triângulo ou um quadrado. Já foi perguntado isso. Então, essa é uma questão, esse é um item de nível básico. Esse é um item de nível fácil. Então, o Enem ele vai levar em consideração a TRI. Quando estiver corrigindo a sua prova, ela vai identificar assim: ah, olha só, Maria acertou 30 questões de matemática. Ótimo. Bora agora ver o segundo critério. Vamos ver se ela acertou mais questões básicas, mais questões operacionais ou mais questões globais. Ou seja, mais questões fáceis, médias ou difíceis. E aí o que é mais coerente, que é o terceiro aspecto da TRI? Que Maria acerta as questões mais fáceis. Veja, não é coerente que Maria não saiba, por exemplo, identificar que um guarda-chuva é um cone. Suponha que, por exemplo, Maria foi lá na correria e aí ela não conseguiu ler essa questão. Então ela foi lá e disse que um guarda-chuva era uma esfera. Ela errou. Mas uma questão muito mais difícil que apareceu, sei lá, no início da prova, de tronco de pirâmide, que necessitou que ela fizesse um cálculo, que ela calculasse um volume, Maria foi lá e resolveu. Isso é incoerente. É isso que a TRI vai identificar. Então Maria vai ter uma nota menor do que, por exemplo, João, que errou a questão de volume, que errou a questão do tronco, mas acertou aquela questão básica, aquela questão fácil. Então veja, o Enem, a TRI, ela vai varrer esses 3 aspectos. Ela vai ver quantas questões você fez, sim, mas ela vai ver quais questões você fez. Então, a prioridade sua, em qualquer parte, é acertar as questões de nível básico, ou seja, é acertar as questões fáceis. Essa é a sua prioridade. Se depois de acertar as questões fáceis, você ainda tiver tempo, você vai ter como prioridade agora acertar as questões médias e, por fim, as difíceis. Então, isso é muito importante na tua estratégia da prova do Enem. Você não pode, em hipótese alguma, ter como estratégia simplesmente seguir a ordem que o Enem te apresenta. Não pode. Essa é a pior forma que você pode fazer a sua prova do Enem. Então é isso. Então veja, não estou aqui para a gente discutir, isso é justo ou isso é injusto. Não, eu estou aqui para te dizer qual é a regra do Enem e você tem que usar isso ao seu favor. Então, busca, por exemplo, em matemática, estudar conteúdos que você conseguiu aprender no ensino fundamental 1 e 2. Razão, proporção, regra de 3, porcentagem, escalas, questões de nível básico. Isso vai ajustar a tua TRI, isso vai aumentar a tua nota. É isso que vai fazer com que você, mesmo acertando poucas questões, tire uma nota muito maior que a grande maioria. Para que vocês possam ter ideia, nos últimos 10 anos foi possível tirar mais de 700 pontos
com menos de 20 acertos. Em 2018, 13 acertos, 13 já ultrapassavam os 700 pontos. E menos de 5% dos alunos que fazem o Enem tiram mais de 700 pontos. Mas olha o que eu estou te dizendo, 13 acertos já foi possível ultrapassar os 700 pontos em 2018. Em 2019, foi necessário 16. Claro, todo mundo que acertou 16 em 2019 tirou mais de 700 pontos? Não, uma minoria. Por quê? Porque uma minoria vai para a prova com a estratégia correta. De primeiro o quê? De primeiro acertar as questões fáceis, depois as médias, se der tempo as difíceis. Conteúdos como geometria analítica, trigonometria, logaritmo, que vocês arrancam os cabelos querendo aprender a todo custo, que gastam horas e horas, não são conteúdos prioritários para a prova do Enem. Não adianta, quer dizer, não é bom acertar essas questões de logaritmo, de trigonometria e errar questões mais básicas, questões de porcentagem, questões de média aritmética e média ponderada que caem todo ano. Então, olha só, você precisa jogar o jogo do Enem com as regras do Enem. Ah, Eduardo, mas por que não acaba com essa história de TRI? Gente, são milhões de alunos que fazem a prova do Enem todos os anos. Se o INEP não usasse a TRI, nós teríamos centenas, talvez até milhares de notas empatadas, de notas iguais. Então ele usa esse critério como um critério de desempate, porque ele vai avaliar a coerência de cada aluno. Além disso, o Enem é uma prova muito longa, gente. Então é inevitável que todo candidato acabe chutando algum item. E a TRI é um sistema anti-chute. Como assim, Eduardo, um sistema anti-chute? Sim, lembra de Maria, que ela fez a questão lá de volume, que eu disse para vocês, de área, e aí não deu tempo, e ela acabou chutando a questão bem simples, que ele perguntava o que era um guarda-chuva, e ela colocou que era uma esfera. Aí você pode dizer, não, ela não fez essa porque não deu tempo. Sim, se não deu tempo, o que é que aconteceu com ela? Ela chutou. É isso que a TRI também tem como função identificar. Então é por isso que eu volto a repetir. Muito mais do que ficar reclamando da TRI, muito mais do que você ficar aí chorando pela TRI, você precisa ter a estratégia de encontrar primeiro as questões corretas, tá? Mas talvez você esteja dizendo, eu não sei quais são os conteúdos, eu não sei como encontrar as questões corretas. Bom, isso é tema para um outro vídeo. Espero ter te ajudado falando para você de forma simples o que vem a ser a TRI, para que você possa ajustar a sua, jogar a regra do jogo do Enem e aumentar a sua nota. Posso garantir que se você ajustar a sua TRI, você consegue aumentar no mínimo 200 pontos em matemática, sem precisar acertar uma questão a mais do que você já vem acertando. Alunos que tiram 500 e pouco podem subir com o mesmo número de acertos para 700, se eles priorizarem o acerto das mais fáceis. Bom, se você gostou desse vídeo, já peço a você que compartilhe com um amigo seu, que você siga o nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui no Aprendi Matemática, são vídeos para te ajudar na prova do Enem, que eu faço aqui com muito carinho, tá bom? Um beijão para você, tô com você até a sua aprovação. Tchau, tchau, gente!